Fala galera, estamos na maratona da biotecnologia no canal do Senhor Biologia. Esta já é a terceira aula e vamos na aula de hoje falar do nascimento, o nascimento da engenharia genética. Quando os pesquisadores perceberam que eles tinham ferramentas poderosíssimas na mão para poder manipular DNA, para poder sintetizar substâncias a partir, por exemplo, de DNA humano. E assim nascia a engenharia genética, a biotecnologia propriamente dita. Então, olha, pega o seu caderno que a aula está muito massa e vai ser muito útil para você, hein? Porque, ó, aula, 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 aqui no canal do Senhor Biologia. Bora para a aula! Continuando a falar de biotecnologia, especificamente tecnologia do DNA recombinante, hein? Como você pode ver, nós estamos lá e tudo começou com o estudo das chamadas endonucleases de restrição. Já deixei o quadro arrumadinho, bonitinho aqui. As endonucleases de restrição, que também são chamadas de enzimas de restrição, foram estudadas inicialmente por esses caras aqui, ó. Werner Arber, Hamilton Smith e Daniel Nathans. Tem que saber o nome deles? Não, não tem. Mas é bacana. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina. Olha a data, é legal a gente saber as datas. Ah, eu tenho que saber data também, professor? Não, não tem que saber data. É só para você ter a noção de como tudo é muito recente. Em 1978, eles ganharam o Prêmio Nobel pelos estudos que eles fizeram com as enzimas de restrição. Eles perceberam que existiam, na verdade, um estudo deles, como eu já disse para vocês, era entender como as bactérias conseguiam eliminar o DNA do vírus, do bacteriófago que atacava as bactérias. Aí eles perceberam que as bactérias elas tinham enzimas que conseguiam cortar DNA. E fazendo um estudo mais aprofundado disso aí, eles chegaram na primeira enzima de restrição, que é a chamada EcoR1. E aí eles descobriram, com alguns experimentos que foram sendo realizados, que a enzima cortava o DNA não em qualquer lugar do DNA, somente em regiões específicas. Cada enzima tinha uma sequência específica. E a sequência da EcoR1 é essa aqui, ó, GAATTC. GAATTC. Essa sequência repetida, ela é chamada sequência palindrômica, fazendo referência às palavras palindrômicas, né? Que são aquelas palavras que você pode ler de trás para frente, de frente para trás, tipo arará. Você pode ler de trás para frente, arará, do mesmo jeito. A mesma coisa aqui, ó. Se você ler no sentido GAATTC, embaixo você lê GATTC, do mesmo jeito. Bom, no caso da EcoR1, o corte é feito bem aqui como eu estou te mostrando, ó. Perceba que esse trecho de cima que eu peguei aqui do DNA, que está de amarelo, não sei se vocês conseguem identificar essa diferença de cor, e o de baixo que está de verde, eles são diferentes. Olha só, aqui eu tenho a sequência ATC, GAATTC e GTC. E embaixo eu tenho T, GAATTC, GAAAC, ou seja, a sequência GAATTC está no de cima e também está no de baixo. Mas o restante da sequência das bases nitrogenadas são diferentes. Eu tenho dois pedaços de DNA diferentes. Mas veja bem, a enzima de restrição, mesmo o DNA sendo diferente, sendo pedaços de DNA diferentes, sequências de bases nitrogenadas diferentes, a enzima de restrição, a endonuclease de restrição, ela vai cortar sempre no mesmo ponto, que é nesse desenho pontilhado que eu mostrei para vocês aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, certo? E aí, quando ela promove esse corte, ela vai produzir diferentes pedaços de DNA ao longo da cadeia completa de DNA. Porque onde existir essa sequência GAATTC, ela vai cortar. Pode ser que o DNA tenha uma vez só essa sequência, então ele vai cortar o DNA uma vez só, dois pedaços. Se tiver duas vezes, ele vai cortar em dois pedaços, em dois lugares, vai formar três pedaços de DNA. Se tiver, e assim por diante, beleza? Mas a sequência é sempre essa. Aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O que os caras fizeram ao longo dos estudos? No avanço dos estudos com as enzimas de restrição, eles queriam testar, queriam saber se essas enzimas de restrição poderiam ser usadas para cortar DNA. A bactéria faz isso. E eu, cientista, será que eu posso usar e cortar o DNA do jeito que eu quero? Aí os caras começaram a fazer esse experimento. Quem? Esses aqui, ó.
Olha o histórico que eu notei aqui para você, o histórico do DNA recombinante. Boyer e Cohen são dois pesquisadores nessa área, pioneiros também, obviamente, junto com esses três aqui, porque esses três tiveram um trabalho bioquímico de identificar a existência dessa enzima. Esses aqui, Boyer e Cohen, eles trabalharam usando essa enzima. E os trabalhos que eles realizaram foi com o trabalho deles que nasceu o conceito da engenharia genética, de engenheiro mesmo, de trabalhar na construção e tudo mais, porque eles começaram a construir, a manipular material genético. Aí o que os caras fizeram? Olha a sequência cronológica que legal. Ó. Em 1972, olha que década, hein? Fantástica. Que década fantástica. Em 1978, esses três ganharam o Prêmio Nobel por ter descoberto a enzima de restrição. E esses camaradas aqui em 72, usando as enzimas de restrição, conseguiram fazer clonagem molecular. Em 76, montaram a primeira empresa de biotecnologia. Em 78, conseguiram produzir insulina humana. E em 79, conseguiram produzir somatotropina, que é o hormônio de crescimento. Eu coloquei de crescimento aqui, só para te ajudar a dar uma entendida. Mas como que eles fizeram isso?